Olá, vamos seguindo? Então veja bem, no bloco anterior eu comentei com você a respeito do emprego do hífen. Nós iniciamos o emprego do hífen. Comentei que substantivos compostos e adjetivos compostos não houve alteração, né? Fizeram alguma ressalva e eu chamei a atenção para 4 palavras: paraquedas, ou paraquedismo, manda-chuva, madressilva. Essas foram as palavras que eu chamei a atenção. Embora eu tenha colocado passatempo, mencionado girassol, e nós vimos também que em locuções o hífen caiu, né? Nós não usamos mais hífen pé de moleque, mão de obra, cartão de crédito, dia a dia, cara a cara, enfim. Iniciamos prefixo e eu falei que o prefixo, se o segundo elemento inicia com H ou a mesma letra, sai para lá a assombração, que significa dizer que é para colocar hífen. Se não é H e não é a mesma letra, você junta. Chamei a atenção para o fato de terminar o prefixo terminar com vogal e o segundo elemento iniciar com R ou S. E você vai juntar e dobrar essas letras. É simplesmente uma questão de adaptação fonética, para você não falar, por exemplo, antissocial, antisemita. Você dobra o S para falar antissemita, antissocial, antirreligioso, semirreta, enfim. Esse foi o ponto principal do bloco anterior. Chegamos num ponto que eu coloquei aqui, ó, observação. E aí é interessante que você aí, em casa, pronuncie, ó, desenrecó, como se fosse uma única palavra, desenrecó. O que é o desenrecó? Eu brinco falando que são prefixos evoluídos, que são prefixos holandeses, porque na Holanda não tem preconceito, né? É igual o nosso paizinho, né, que é cheio de preconceito. Então aqui, ó, desenrecó, prefixo holandês. Veja bem, isso aqui eu estou criando um mundo para facilitar o seu entendimento aí. Se você pegar uma gramática e for procurar prefixo holandês, você não vai achar isso não. O que eu estou querendo dizer é que com esses prefixos a coisa é diferente. O que vai acontecer? Desenrecó. Se vem um H, ele vai devorar o H. Né? Se vier uma palavra que se inicia com H, ele vai devorar o H. E se vier a mesma letra que terminou o prefixo, não tem problema. Né? Vai ficar do lado, sem problema algum, não vai afastar como acontece com a regra geral. Vamos ver? Vamos lá. Des mais humano. Des é o prefixo. Tá aí, ó. Desenrecó. Des é o prefixo. Humano é o segundo elemento. Iniciou com H. O que você vai fazer? Você vai devorar o H. Olha lá, ó. Desumano. Olha como é que ficou aqui, ó. Olha aí, ó. Acabei voltando. Olha aí, ó. Desumano. Des é o prefixo, humano é o segundo elemento. Iniciou com H, mas você não afastou, não. Você devorou o H. Né? Então, aí, ó, desumano. Des mais serviço. Você faz lá a redação e quer usar essa palavra, fica perdido. Como é que eu vou escrever desserviço? Saiba que você vai escrever tudo junto. Ó. Vai prestar um desserviço à sociedade. Olha, ó, desserviço. Des mais serviço, mesmo sendo a mesma letra, não afastou, ficou junto. Ok? Muito bem. Ó, in mais humano dá o quê? Inumano. Poderia colocar aqui, ó, in mais hábil. I mais hábil vai ficar como? Inábil. Olha aí, ó, inábil. O prefixo é in, o segundo elemento hábil, iniciou com H, só consertar esse H aqui que ele ficou horroroso. Olha aí, ó, inábil. O prefixo agora é re. Re. O segundo elemento é AV, inicia com H. Vai ter problema? Não. Mesmo o AV iniciando com H, mas é prefixo evoluído. E pronunciei de novo, desenrecó. Olha aí, ó, desenrecó. Re mais AV, reaver. Tudo junto. Re mais editar, reeditar. Você não separa. Reencontrar, você não separa. E por fim, olha aqui, ó, co-obrigação, né? Co-obrigação. Mesmo sendo a mesma letra, ó, prefixo terminou com O, obrigação iniciou com O. Mesmo assim, você vai colocar um do lado do outro, co-obrigação. Eu poderia ainda colocar aqui, ó, co-herdeiro. Olha aí, ó, co-herdeiro. Como é que vai ficar co-herdeiro? Ó, co-herdeiro.
cordeiro. Então, é óbvio que é uma exceção, né? São prefixos diferenciados. Mas será que os prefixos diferenciados são somente esses aqui? Vamos ver? Prefixo ab e sub. Prefixo ab e sub. Como é que vai funcionar? Aqui a gente não tem dificuldade. Por quê? Ab e sub com hífen, se o segundo elemento iniciar, com R ou B. Com R ou B. Mas é uma questão de lógica. E eu coloquei aqui, ó, subrogar. Subrogar. Se você juntar, você vai ler o quê? Subrogar. Sub-reino. Se você juntar, você vai ler subreino. Vou colocar mais exemplo aqui, ó. Sub-base. Como é que você vai juntar? Sub-base. Vou dar mais exemplo aqui, ó. Sub-raça. Se você juntar, você vai ler subraça. Subraça, né? Eu vou chamar a atenção aqui para duas palavras, né? Abrupto, que você pode falar abrupto, escrever dessa forma, e abrupto. As duas formas são corretas, tá? E a ab. E vou dar mais um exemplo aqui, chamar atenção para outra construção, que é sub-humano. Sub-humano. As duas construções são corretas. Você pode falar sub-humano ou sub-humano. Tranquilo? Muito bem. Vamos seguindo? Prefixo circum e pan. Como é que vai funcionar com circum e pan? Se o segundo elemento iniciar com vogal, M, N, P ou B, você vai tacar o hífen lá. Então, se o segundo elemento iniciar com vogal, M, N, P ou B, você taca o hífen lá. É uma questão de lógica também. Pan-americano, olha aqui, ó, pan-americano. Em pan-americano, terminou com pan, o segundo elemento iniciou com A. Né? Você não vai falar pan-americano. Tem que colocar o hífen, pan-americano. Né? Pan que significa todo. Né? Pan-patagônico. Até porque como é que você vai juntar? Se você juntar, você sabe que antes de P, né, a gente tem que colocar M. Né? E aí você escreveria o pan com M? Não, porque o pan é com N. Então, pan-patagônico. Circunmurado. Como é que eu vou juntar dois M's? Né? Circunescolar. Se eu juntar, eu vou ler o quê? Circunmescolar. Né? E aqui, circunnavegação também não tem como juntar. Então, prefixo, circo e pan, se o segundo elemento inicia com vogal, M, N, P ou B, você taca o hífen lá. Próximo caso. Prefixos, além, recém, aquém, ex, vice, viso, soto, sota, pró, pré, pós, sem e bem. Sempre com hífen. Tá? É uma coisa que você vai ter que, obviamente, decorar. Tem que ter cuidado, por quê? Porque se você não decora isso aqui e aparece lá, por exemplo, vice-rei, você pode lembrar da primeira regra e achar que vice-rei é isso aqui, ó. Por quê? Porque eu mencionei no início que se escreve com o prefixo, o segundo elemento inicia com H, a mesma letra, você separa, e se não for a mesma letra, você junta. Né? Aí, às vezes, você tem que dobrar. Só que isso aqui não existe, não. Ó. Isso aqui não existe. Por quê? Porque eu estou passando a regra que são prefixos que você vai sempre utilizar com hífen. Quais são eles? Além, recém, aquém, ex, vice, viso, soto, sota, pró, pré, pós, sem, bem. Sempre com hífen. Então, olha os exemplos aqui, ó. Além-mar, ex-diretor, vice-rei, pré-operatório,
recém-nascido, repetir pré-operatório, bem-amado, né? Soto piloto. Flávio, o que significa soto? Soto é posição anterior, né? Seria um copiloto. Então, tudo da mesma forma aqui, tá? Sem vergonha, o sem vergonha chegou. O sem vergonha, você tem que colocar sem, hífen, e escreve vergonha. Com hífen. Tranquilo? Muito bem. Vamos para o próximo caso. Acho que eu fiz alguma observação aqui. Vamos lá. Qual foi a observação feita aqui? O advérbio bem, ao contrário de mal, pode não se aglutinar com palavras começadas por consoante. Então, o que acontece? Você não tem como juntar aqui, ó, bem criado, né? Bem ditoso, bem nascido, coisa que acontece com mal. Olha aí, ó, mal criado, mal ditoso, mal nascido. Então, ao contrário de bem, o mal ele pode se juntar, né? Mal conservado, tudo junto. E bem conservado você não junta. E mais uma observação interessante, em muitos compostos o advérbio bem aparece aglutinado com o segundo elemento. Você vai perceber que são palavras derivadas de fazer e querer. Olha lá, ó, benfazejo, bem feito, né? Benfeitor. Essas três são derivadas do verbo fazer. E aqui você tem, ó, benquerença, que é do verbo querer. Benquisto, também junto, né? Benquisto, aqui, ó. Benquisto. Ok? Muito bem. Próxima regrinha. Com as palavras grã, grão, açu, guaçu e mirim. Açu, guaçu e mirim são palavras tupi-guarani, né, de origem tupi-guarani. E aí na formação de lugares, você vai utilizar, né, o hífen. Então aqui, ó, Grão-Mogol, Grã-Bretanha, Mogi-Mirim, Mogi-Guaçu, né? Pode aparecer com outras situações também, Capinguaçu. E nos adjetivos gentílicos. O que são adjetivos gentílicos? Adjetivos gentílicos são aqueles que denotam de onde a pessoa é, né? Quem nasce, por exemplo, em Salvador é o quê? Deve ter falado baiano aí, né? Baiano. É soteropolitano, né? Quem nasce, por exemplo, em Coração de Jesus, corjesuense. Quem nasce no Espírito Santo, capixaba, né? Quem nasce no Rio de Janeiro, se for na capital, é carioca, mas se for em outra região, é fluminense. Isso são chamados de adjetivos gentílicos. O que acontece? Os adjetivos gentílicos, que são formados por mais de uma palavra, você emprega hífen. Antes não era assim, com a reforma ortográfica passou a ser. Então aqui, ó, Porto Alegrense, né, de Porto Alegre, que nasce em Porto Alegre, Montes Clarense, que nasce em Montes Claros, Porto Riquenho, que nasce em Porto Rico. Você há de convir comigo que o emprego do hífen ficou mais fácil, beleza? Essa foi nossa aula do emprego do hífen. Até a próxima, se Deus nos permitir.